Salve, salve, Felipe. Vamos falar então dessas próximas NRs, né? NR número 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São normas importantes também. Algumas requerem um pouco mais de atenção, mas a gente vai falando um pouco sobre elas. Vamos lá. NR número 4, né? Aqui que nós temos o que a gente conhece como SESMIT, que é Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. São basicamente os profissionais que vão compor a parte responsável pela parte de segurança e saúde ocupacional. Então é muito importante. Seria o técnico em segurança do trabalho, né? Depois o engenheiro em segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho, né? Essa galera, eles vão basicamente cuidar da parte de segurança da empresa, né? A partir de uma certa quantidade, né, de funcionários presentes na empresa, desde que ela esteja regida sobre a CLT, né, regimento sobre CLT, ela deve ter em seu quadro, obrigatoriamente, uma quantidade desses profissionais do SESMIT, né? Então, basicamente, como que é feita a definição dessas pessoas, desses funcionários? Vai ser basicamente em cima do grau de risco da empresa, e o grau de risco da empresa ele vai ser encontrado em cima do CNAE, que é a Classificação Nacional das Atividades, né, econômica dessa empresa. Isso você encontra no CNPJ dela. Então, em cima deste número, você vai ter o seu grau de risco, e de acordo com o grau de risco e número de funcionários que estão presentes na empresa, seja eles contratados diretamente ou indiretamente, né, terceiros, por exemplo, e sempre levando em consideração o número máximo de funcionários, né, vamos supor que haja alguma rotação, né, que em vezes tem 300, vezes tem 400 funcionários na empresa, você vai levar em consideração o número de 400 funcionários. E em cima disso você vai definir, vai ter uma tabela, um quadro, que lá ele vai dizer quantos funcionários do SESMIT deve estar na empresa para poder realizar essa parte de segurança e saúde no trabalho. Tá? Então é basicamente essas questões, e lógico, ela também fala sobre responsabilidades dos desses trabalhadores que compõem o SESMIT. Então, se você faz parte, se você é um técnico de segurança, um engenheiro, ou você pretende ser, né, médico do trabalho, é bom que você tenha ciência disso. Lógico, além dos artigos da CLT, né, e a súmula do técnico de segurança do trabalho também, que é muito importante. Mas se tratando de NR número 4, ela é basicamente isso aí. A NR número 5, ela fala sobre a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Né? É um tanto quanto polêmico, eu diria, a questão de se realmente é necessário ou não ter CIPA na empresa, principalmente por conta de a dificuldade em aplicar a CIPA de maneira correta na empresa. O que é essa comissão? São pessoas que são funcionários da empresa, e vão ser compostas por funcionários da empresa mesmo, que vão estar reunidas com uma comissão para poder tratar de itens de melhoria na empresa, com o final, né, com a finalidade de evitar acidentes de trabalho. Essa quantidade de funcionários ela vai levar em consideração o número de funcionários da empresa, isso sim, dessa vez funcionários registrados, né, com carteira assinada e tudo mais, e também o grau de risco, né? Então, com essas duas informações, você faz um cruzamento e você vai definir quantos funcionários deverão compor uma CIPA, isso a partir de 20 funcionários, né? Se for abaixo disso, você não tem números de funcionários suficientes para compor uma CIPA, você vai ter o que é chamado de designado de CIPA, vai ser uma pessoa responsável por fazer isso. Mas desde que seja uma comissão, essa comissão ela deve ser feita da seguinte maneira. São duas partes representantes, a parte do empregador, a parte do empregado. A parte do empregador vai ser igual à parte dos empregados. Então, se lá no quadro de definição de número de cipeiros
está escrito que você deve ter 4 funcionários compondo a CIPA. Vão ser 4 funcionários compondo a CIPA por parte do empregado e 4 por parte do empregador. Tá? Isso é importante. Da parte do empregador é simples, ele mesmo vai designar quem ele deseja estar participando dessa CIPA. Já da parte dos empregados, isso deve passar por um processo de eleição de CIPA, né? E esse processo ele é extenso, de certa maneira, né? Se ele é pela primeira vez, ele tem um prazo assim, ele ocorre num prazo mínimo de 30 dias, se eu não me engano. Mas se ele é assim, um caso onde você já tem comissão na sua empresa, esse prazo, esse processo, ele vai ser basicamente 60 dias de processo de eleição, né? Até que uma nova comissão possa tomar posse. Tá? Todos os anos deve ocorrer essa eleição. O grande lance, que é um problema aí, é que os funcionários que são eleitos, né, eles possuem estabilidade de emprego. E essa é uma parte que às vezes gera um pouco de polêmica, mas se a empresa consegue lidar com isso e tratar de maneira correta, o trabalhador vai agir de maneira correta e com o fim realmente que é uma comissão que a CIPA ela requer, que é realmente evitar acidentes. Se a empresa consegue lidar com isso, o treinamento é efetivo. Inclusive a CNR ela trata sobre um treinamento que deve ser de 20 horas, né? Ela fala sobre isso e os requisitos que deve ter nesse treinamento para que o funcionário tenha realmente munição para poder trabalhar, né? Seja munido de ferramentas para poder trabalhar na CIPA, evitando acidentes. Então isso é legal, a CIPA é bem importante, é uma NR muito importante. A NR número 6 fala sobre equipamentos de proteção individual, né? O tal do EPI, mas também não esquecendo o EPC, tá? Ela também fala sobre isso um pouco, tá? O EPI basicamente está ali para proteger o trabalhador, né, de maneira individual, e a INR ela tem algumas diretrizes para que o trabalhador possa utilizar esse equipamento e que o empregador também possa cumprir em relação a esses equipamentos. Em relação ao empregador é muito importante que ele tenha ciência, que ele é obrigado a dar o EPI gratuitamente e também fazer com que o trabalhador utilize esse equipamento. Ele tem que cumprir e fazer cumprir, né? Essa que é a grande questão. Então ele tem que dar o equipamento e treinar o trabalhador, isso é muito importante, e trocar toda vez que o equipamento estiver extraviado, isso é importante, que é bom você notar na CNR. E para o empregado, é importante ele saber que ele tem que usar o equipamento, né, para aquela finalidade que ele se destina realmente, para o que ele foi feito, né, e evitar extravios, danificações por mau uso, isso aí também pode ser cobrado do trabalhador, tá? Então essa leitura da NR número 6 ela é muito importante. Ela também fala sobre certificação, certificado de aprovação, que é o CA. Todo equipamento de proteção individual ele deve possuir o CA, né? Que significa basicamente que esse equipamento foi testado, né? Isso sob requisitos que o Ministério do Trabalho ele rege, né? E que ele exige, e aí se ele for aprovado ele pode ser disponibilizado e vendido, né? Então, é basicamente isso aí que a NR número 6 fala. Então, é muito importante. A NR número 7 é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né? O PCMSO. É muito importante que as pessoas conheçam o CNR e que elas saibam que ela tem uma ligação com a NR que nós vamos falar mais para frente, que é a número 9. A NR número 7, que é o PCMSO, ela tem que possuir em todas as empresas que possuam pelo menos um trabalhador que esteja sob o regime CLT. Tá? A partir de um funcionário, a empresa já deve ter esse programa, né? E como o próprio nome diz, é um programa, ele deve ser elaborado por um profissional que seja habilitado, né, e capacitado e que ele possa gerar um meio de melhoria em relação ao que ele diz que é o controle médico e ocupacional. Ele basicamente vai gerar um pouco sobre informações sobre os exames, né, que vão ser exames admissionais, os periódicos e demissionais, e alguns controles, como um kit de primeiros socorros que a empresa tem que ter obrigatoriamente, e coisas em relação à saúde. Tá? Então é muito importante. Ela também fala sobre alguns treinamentos, né, capacitações que os trabalhadores devem ter. Então ela direciona isso aí, basicamente. Tá? Quem tem que gerar esse documento são os profissionais de saúde e do trabalho, né, que seriam os enfermeiros do trabalho e os médicos do trabalho.
eles que vão assinar por esse documento e ser responsável por ele, e ele vai ser um programa, então ele tem que ser revisto várias vezes e executado e implementado na empresa pela gerência da empresa, né? Então, é basicamente isso aí. Os exames que eles são feitos são em cima de riscos ocupacionais, tá? Então, beleza, segura essa informação, mais para frente a gente fala sobre isso. A NR número 8, edificações, né? Basicamente, ele vai dar algumas diretrizes em relação às instalações físicas do ambiente de trabalho, tá? Então, são especificações mais rasas e simples de entender, né? Vai falar sobre o piso, sobre o tipo de piso, né? Tipo de parede que ela requer, a questão de espaço entre equipamentos ali, coisas bem simples, na verdade ela é bem curta e nada muito específica, ela é mais uma explicação geral, né? Então é importante que você saiba que tem as NRs mais específicas. Então, se você quer uma questão mais específica em relação a estações sanitárias, por exemplo, você vai olhar a NR número 24, né? Se você quer olhar algo em relação a ambientes que possam ser explosivos, alguma coisa assim, você vai olhar em outras NRs, NR número 16, NR 20, NR 23, né? E vai falar sobre essas coisas. Essa é um pouco mais geral, a NR número 8, tá? Mas também vale a leitura, é importante também, claro. A NR número 9, aí nós finalizando, né? Finalizando o nosso resumo, que é o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse programa vai fazer um levantamento de todos os riscos ambientais. Toda empresa deve ter também, a partir de um funcionário, desde que ele esteja registrado em CLT, tem que ter este programa, né? Ele vai fazer um levantamento de riscos nos ambientes, levando em consideração as funções, né? Então, em cima das funções, ele vai levantar os riscos ambientais, sendo eles físicos, químicos, de acidente, ergonômico, né? Na verdade, a NR número 9, ela não fala sobre risco ergonômico e risco físico, aliás, risco de acidente. Ela fala somente sobre os físicos, os químicos e os biológicos, né? O ergonômico e o de acidente ela não fala, então não teriam que lidar com isso nesse momento, né? Mas é importante saber também que ela está tendo uma revisão e ela não se chamará mais PPRA, e sim a questão de avaliação de controle, exposições aos agentes, né? E esses agentes que eu falei, que é o físico, químico e o biológico, né? Basicamente, ele vai falar que a função tem tais riscos, e aí em cima desses riscos que a NR número 9 fala, que é um profissional habilitado e qualificado, ele vai fazer esse programa, em cima desse levantamento dele, com inspeções em loco, né, ele vai poder direcionar o PCMSO em relação aos seus exames. Então, se a empresa tem uma função que tem risco de ruído, ele vai falar que no PCMSO ele vai ter um exame específico para ruído, que seria uma audiometria, né, dos ouvidos, né? Então, ele é basicamente a nossa estrutura principal para esse momento. Em cima da função que tem ruído, a INR6 ela começa a atuar, né? E aí, qual o EPI correto para que esse trabalhador possa se proteger? Tá? E assim vai. Como ele é um programa, ele tem que ser também revisto várias vezes, pelo menos uma vez ao ano, né? Que é o que a norma fala. E pode ser revisto toda vez que houver alteração no ambiente de trabalho, equipamentos, máquinas, né? Então, ela tem que ser revista e ser implementado pela gerência da empresa. Tá? Isso é muito importante. Está sendo feito uma revisão, isso é muito importante saber também, mas nesse momento é o que a gente tem, que é esse PPRA, toda empresa é obrigatória de ter, e ele serve como um programa educacional. Quais treinamentos os trabalhadores têm que ter, quais equipamentos de proteção são obrigatórios, quais são os eventuais, né? Isso ela deveria ter nos programas. E quais os riscos que cada função está exposta, né? E em cima disso, quais são as medidas de prevenção que você tem que ter em relação a esses perigos e esses riscos, tá? Então esse é a NR número 9 e é isso aí. Valeu.